Boa noite a quem está entrando. Aguardando a Roberta entrar. Oi, Roberta, boa noite. Deixa eu Boa tirar esse noite. negócio piscante aqui. Tudo bom? Cheguei pro baile. Boa noite, Sheila, Flávia, pessoal que está presente aí, Cris, quem está mais presente? Miriam, Lígia, tem um pessoalzinho já aí que a gente conhece. Bom, hoje, então, temos um tema importante para abordar, deixamos fixado aí embaixo, depressão na infância e adolescência. Antes de nos apresentarmos, eu só gostaria de dar uma palavrinha do motivo pelo qual nós escolhemos essa temática, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é um mês que a Organização Mundial da Saúde instituiu aí como mês de prevenção ao suicídio. É feita uma campanha tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, né? Então, com palestras, com depoimentos de pessoas que passaram por situações e que são sobreviventes, né, do suicídio, os familiares também, entrevistas com profissionais da área também, da psiquiatria, da psicologia, né, que cuidam da saúde mental. Nós temos também muitas rodas de conversa. Agora há pouco estava acontecendo, inclusive, uma live do CVV, né, para falar sobre isso. E nós temos, então, desde 2015, essa campanha, que é uma campanha no mundo todo, né? E nós temos o dia que é instituído como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio pela OMS, que é o dia 10 de setembro. Com base nisso, conversando com a nossa equipe, com a equipe do Espaço Movimento, que é constituída por profissionais da psicologia, da fonoaudiologia, da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, da psicomotricidade, musicalização, profissionais da área da educação que lidam diretamente com crianças, com adolescentes. Nós temos cuidados também com jovens, com adultos, com idosos, mas nós decidimos trazer esse tema justamente falando sobre infância e adolescência, porque a sintomatologia ela é diferente, né? E é importante, na verdade, que a gente abra espaço para poder discutir sobre isso, né? Abrir espaço não quer dizer que a gente, na verdade, está pensando, na verdade, em promover o suicídio, muito pelo contrário, mas abrir espaço para escuta, né? Abrir espaço para discussão, trazer à tona um tema tão relevante que é a depressão, né? E poder aí, de repente, a gente, inclusive, estava conversando agora há pouco, talvez tenhamos mais pessoas aí com dúvidas imensas sobre isso. A gente vai deixar as dúvidas para responder ao final, né, Roberta? Isso. E, E- bom, para começar isso, eu vou deixar a Roberta se apresentar aí, depois eu falo um pouquinho, né? A Roberta é responsável aí pela parte de psicologia lá do consultório. Não só eu, né? Temos mais dois colegas, mas eu que trabalho mais com as crianças e adolescentes na área da psicologia, né? Então, trabalho com psicologia clínica, já trabalhei bastante com psicologia social, né? Com crianças e adolescentes, tanto no universo do direito da criança e do adolescente, como na promoção da saúde, né? Então, a gente tem alguma experiência prática para trazer para vocês, para compartilhar, né? Temos postado na nossa página diariamente informações sobre, não só sobre suicídio, mas sobre o que leva a ele, né? Complementando a introdução da Monique, acho que é importante a gente trazer um dado, né? Nossa live não é sobre suicídio, é sobre depressão, e a depressão não é o único problema
psicológico, o único transtorno que leva ao suicídio, né? Mas é o principal deles. E acomete crianças e adolescentes também, né? Ao contrário do que muitos acham que não, que criança não tem depressão, mas elas têm, né? Então, a ideia é a gente ajudar a identificar e desde o início aí para resolver o quanto antes, desde que não prejudique o desenvolvimento, né? Então, lá no Espaço Movimento, como a Monique já trouxe, a gente tem uma equipe multidisciplinar, maravilhosa, para poder compartilhar, né, e promover um desenvolvimento integral, né? Acho que isso que é o bacana desse trabalho. Então, a gente se envolve com o desenvolvimento integral da criança, do adolescente, promovendo a saúde dele e o aprendizado, o desenvolvimento, né? Então, acho que é importante trazer. Algo mais que você queira complementar? Só então colocando então a nossa pauta da live de hoje, que é abordar desde a parte de definição e diferenciação, inclusive, do que é tristeza e do que é depressão, né? As crenças, falar um pouquinho dos sintomas, o que a gente observa na criança e no adolescente, quais são os sinais de risco, trazer algumas ilustrações de casos que já atendemos e o principal, né, que é o como ajudar. Né? Então, a gente pretende passear por esses caminhos aí. Bom, acho que boa parte aí de vocês eu conheço. Meu nome é Monique, sou neuropsicopedagoga, psicomotricista, atuo no consultório, atuo dando aulas na pós-graduação de psicomotricidade, atuo também com escrita de livro didático para o sistema PH de ensino. Também dou palestras sobre a parte de transtornos do neurodesenvolvimento e outros temas que envolvem tanto saúde quanto educação, né? Então, acho que nós vamos começar aí com a Roberta, talvez explicando um pouquinho mais aí para a gente sobre essa diferença de depressão e de tristeza, né? Como é que a gente pode diferenciar isso, Rô? Tá, eu fiz uma colinha aqui do CVV, que eu estava na live deles. Então, antes da gente entrar na depressão, eu só queria trazer alguns dados sobre suicídio de jovens para a gente ver o quanto é importante a gente prevenir isso, né? Uma informação um pouco pesada, mas que traz para a gente a responsabilidade, né, enquanto educador, enquanto pais, enquanto cidadão, de promover uma rede de apoio preventiva, né, que envolve muita coisa. Então, a Unifesp trouxe uma pesquisa, né, que o suicídio aumentou 24% de 2006 a 2015 entre jovens entre 15 e 29 anos. Outro dado alarmante é que é a segunda maior causa de morte nessa faixa etária. E no mundo, cresceu 13%, sendo o maior aumento entre pessoas entre 10 e 19 anos. Então, 10 anos é muito pequeno, né? Então, é preciso sim falar sobre isso, né? De forma não romantizada, de forma consciente, de forma responsável, né? Por isso que a gente precisa espalhar conhecimento, né? Então, compartilhem, participem. Como a Monique falou, a gente vai responder algumas questões no final. E o que não der tempo, fiquem à vontade para mandar o WhatsApp para a gente, direct, né? A gente está à disposição para tirar dúvidas, tá bom? E se quiserem apertar o aviãozinho aí, convidar os amigos para assistir a live, também fiquem à vontade. Complementando o que a Roberta disse sobre a questão de porcentagem, né? Ela estava falando do suicídio, mas quando a gente fala da questão de porcentagem também sobre a depressão, nós temos, de todos os casos de depressão que nós temos no mundo, 2% é de crianças e de 5 a 8% é do grupo de adolescentes, né? É uma grande quantidade, né? Então, é algo que assusta mesmo, e pensando numa pandemia, a gente tem notado algumas questões aí, né? Fora os nossos casos de
de atendimento em ambiente físico, nós temos notado algumas coisas que podem estar fugindo ao controle, né? Sim, quanto a essa informação desse período, né, de quarentena, a Universidade do Rio de Janeiro também fez uma pesquisa recente de que dobrou o número de casos de depressão. Mas aí eles não têm o recorte do infantil e do adolescente, né? Uhum. Mas, na prática, temos observado transtornos de ansiedade e de depressão aumentados, né? Uhum. Bom, quero agradecer todo mundo que está presente, né? Sejam muito bem-vindos. E então vamos falar um pouquinho aí dessas diferenças, né? Primeiro, diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. Então, a tristeza, ela é um estado de humor. Geralmente, ela tem um motivo e tem uma causa. E ela é passageira, né? É importante ressaltar que a tristeza, ela não deve ser um sentimento a ser evitado, né? É um sentimento a ser acolhido. Ele tem que ter espaço para ter tristeza, né? Muitas vezes a gente não permite que expresse a tristeza. Então, a gente tem que ensinar nossas crianças que tudo bem, pode expressar tristeza às vezes, né? Precisa. Quando estamos tristes, tudo bem estar triste, né? Tudo que a gente reprime vai virar alguma coisa mais para frente. Então, precisamos ensinar sobre as emoções, né? Já a depressão, ela é uma doença, né? Ela é um acometimento sistêmico, né? O que quer dizer? Quer dizer que ela não é uma doença só da cabeça, não é da sua mente, né? Ela afeta a mente, o cérebro e o corpo todo, né? Então, é uma doença e como uma doença, temos tratamento, né? E que bom que temos tratamento, né? Desde a prevenção até o tratamento em si. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, né? De como que a gente deve proceder quando identifica ou quando tem alguma dúvida se é tristeza ou se é depressão. Quer pontuar alguma coisa aqui, Monique? Não, só, na verdade, frisando o que você disse sobre a importância de dar espaço para as emoções no geral, né? Então, para a tristeza, para a raiva, né? Para a alegria, para o medo, a gente tem que ter espaço, na verdade, para as diferentes emoções, para que a gente tenha um equilíbrio, né? Porque, assim, tristeza demais, ou alegria demais, ou um elemento exclusivo, né? Tanto emocional quanto de sentimentos, ele não, na verdade, assim, é algo que precisa ser observado, porque não é comum, né? Sim. Então, aqui a gente está falando da diferenciação de tristeza, mas a questão é essa mesmo, assim, de a gente observar as emoções no geral, né? Exatamente. A gente vai falar um pouco mais para frente da adolescência, onde até é normal essa variação aí, né, de humores, mas também aí para a gente estar atento, né? O que foge da normalidade, que pode prejudicar o desenvolvimento, né? Vou dar uma passadinha, né, nos fatores de risco, e aí a gente vai trazer um pouco da nossa experiência também, o que mais tem causado aí, ou servido de gatilho, né? Porque não existe uma causa única, né? São fatores de risco a que você pode ter sido exposto, né? Então, a carga genética é uma delas, bioquímica cerebral. Hoje sabe-se que falta de algumas vitaminas também pode causar. E fatores ambientais, que é o que a gente mais acaba tendo contato, né? Acho que no âmbito emocional, a gente tem muito contato com as questões emocionais e ambientais que causam ou levam a gatilhos, né, para desenvolver ou desencadear a depressão. Então, pais acometidos por doenças, perda dos pais, eventos traumáticos, maus tratos, negligência e alto nível de cobrança, né? Hoje a gente vive numa sociedade que tem muita cobrança muito cedo. Então, isso também vem somando a fatores de risco para a depressão. Mais para frente, a gente quer falar sobre resiliência, né, Monique? Mas a gente não vai outra live, né? Porque senão não dá. A gente não vai aprofundar hoje, né? Mas existem estudos que trazem, né? Por que algumas pessoas têm mais resiliência, outras nem tanto? Por que umas são mais suscetíveis a desenvolverem depressão e outras não,
né? Mas isso é para a próxima live. Enfim, a gente falando dos sintomas, né, ambientais. Então, na escola, em casa, na sociedade, é sempre importante, antes do adoecimento, a gente olhar para o nosso ambiente, né? Que ambiente é este que eu promovo em casa, na escola, né, ou no trabalho, porque a gente também já tem adolescentes trabalhando como jovem aprendiz. Então, que desenvolvimento que eu estou proporcionando para essas crianças? Né? Como a gente já deu uma introdução aqui, que espaço eu estou dando para as emoções, para o diálogo, né? Então, o próximo passo é falar disso, né? Desse diálogo. Como que eu posso desenvolver o diálogo com a criança, com o adolescente, né? Abrir espaço para ele expressar as emoções. Sempre com acolhimento, né? Então, tá. Eu acho importante a gente falar, assim, agora você estava falando da questão enfim, dos sintomas, dos ambientes, né, e de como, que na verdade a depressão é multifatorial. Eu vou falar do ponto de vista da pedagogia, da neuropsicopedagogia, do meu ponto de vista, na verdade, como eu já vivenciei alguns casos, e o que, na verdade, é importante, eu estou vendo que tem muitos educadores aqui na live, né? Então, o que é importante, na verdade, a gente observar na criança, né? Porque muitas vezes a gente tem queda de rendimento escolar na escola, né? E muitas vezes essa queda de rendimento ela não está associada a um transtorno de aprendizagem ou algum transtorno do neurodesenvolvimento, mas já é um transtorno depressivo maior, que precisa ser diagnosticado, né, num primeiro momento, precisa ser observado, mas quando a gente já começa a notar, por exemplo, uma resistência dessa criança, porque a criança ela tem características diferentes, o adolescente também, da depressão do adulto, né? Então, no adulto, muitas vezes a gente tem características internalizantes, sintomas internalizantes que eles são mais visíveis, como a tristeza e o desânimo, né? Na criança e no adolescente, nós temos, na verdade, muitas vezes, comportamentos reativos ao que ele está vivenciando no momento. Então, nós temos, muitas vezes, como características muito fortes, tanto a agitação como a irritabilidade, né? Então, às vezes, isso vem como queixa, ou a gente tem, de repente, um comportamento na escola que pode estar fora do padrão normal daquela criança. Então, a criança comparada a ela mesma, ela não está no seu estado normal, né? Aí a criança pode apresentar também dores de cabeça, dor de barriga e não quer ir para a escola, por exemplo. Pode ter alteração no peso, tanto para menos quanto para mais. Pode ter alteração na parte de sono, então tanto pode ter hipersonia, dormir mais do que o normal, como pode ter insônia, né? Então não conseguir dormir ou demorar muito para pegar no sono. Pode ter inapetência, não querer comer aí, então precisa também observar isso, né? Porque isso acaba, na verdade, reduzindo muito o peso corporal, né? A gente tem observado também cansaço, né? Fadiga excessiva. Então querem ficar muito tempo deitados, não querem abrir a janela do quarto, isso tem acontecido muito nessa quarentena também, né? E perdem interesses as crianças menores também. Nós temos inclusive casos de depressão em bebês, a gente não vai entrar nesse ponto hoje, mas a gente vai falar de criança e adolescentes. Mas, assim, as crianças pequenas, elas acabam perdendo interesses nas coisas que elas tinham antes, por jogos e brincadeiras, por exemplo, né? Então, quando a gente começa a observar algum movimento diferente, né, no comportamento dessa criança, desse adolescente, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente escolar ou em outros ambientes que essa criança frequenta, é importante, na verdade, que a gente fique alerta, né, num primeiro momento, consiga, de repente, pontuar o que está, né, o que não está de acordo ali. Se for na escola, por exemplo, é importante chamar esses responsáveis para conversar. Olha, tem isso aqui, esses fatores que nós observamos. A gente não vai fazer o diagnóstico na escola, né? Então, enquanto professores, não.
precisa mandar para um tratamento específico, para um profissional da psicologia, da psiquiatria para avaliar, né? Mas é importante que quando a gente observa, assim, quando eu observo, por exemplo, nos pacientes, a gente tem a equipe já para discutir, olha, está acontecendo isso, o que você acha? Precisa já encaminhar, né? Então, a gente tem conversas que são frequentes justamente porque, às vezes, os pais sinalizaram alguma coisa e falaram assim, nossa, meu filho, não estou mais aguentando ele está com um comportamento muito, ele está muito irritado, e ele está me irritando, ele está estressando todo mundo da casa, né? E, às vezes, acham que é uma questão e é outra. Outros fatores que a Roberta falou, assim, que são questões ambientais que podem alterar isso, mudanças de escola, ou um amigo que de repente mudou para outra escola, ou não consegue de repente formar vínculo no ambiente novo, né? Falando dessa questão escolar. Então, tudo isso é muito, são coisas que impactam muito, mudança de residência, mudança de cidade, de país. Tudo isso pode alterar o humor, sim, porque o transtorno depressivo é um transtorno de humor, né? Sim, acho importante fazer um resumo aí, né? Então, de 3 coisas principais que eu sempre observo: alteração de humor, alteração de apetite, alteração do sono, né? E é claro que nem sempre é depressão. A gente precisa fazer uma avaliação. Então, atento para isso, né? Então, algo não vai bem, o que será? Então, vamos fazer uma avaliação, né? Não é deduzir, então é depressão. Calma, às vezes não é, às vezes é passageiro, é ocasional, né? Falando de traumas, então a gente tem aqui bullying, abusos, né? Isso pode desencadear uma depressão. Não quer dizer que vai. Separação parental, né? A separação parental também pode. Exatamente. É importante trazer que o tempo prolongado com esses sintomas, sem uma avaliação, sem o tratamento, pode trazer grandes prejuízos para o desenvolvimento, né? Prejudicando a vida futura e até desenvolvendo outros transtornos, levando até uma situação incapacitante, né? Então, a gente também já teve casos, né, Monique, de um transtorno de ansiedade de criança de 6 anos, não tratado, e aí, 5 anos depois, evoluiu para uma depressão, né, e tornou a pessoa incapacitante para atividades sociais. Então, uma pessoa que não conseguia mais sair de casa, não conseguia mais frequentar a escola, né? Então, quanto sofrimento... Não se relacionava, né? Não tinha amigos, não se relacionava com as pessoas da casa também. Então, quanto sofrimento, né, poderia ser poupado se tivesse condição de identificar isso mais nova, né? Como poderia ter sido evitado esse sofrimento maior? É importante trazer também que muitas vezes tem graus, né, a depressão, de leve, moderado a severo, e muitas vezes é preciso entrar com medicação também, né? Às vezes a gente tem um certo preconceito com medicamento, mas o tratamento conjugado, né, de psicoterapia mais medicamento, ele é muito eficiente. E hoje existem medicamentos muito eficazes, né, e mais modernos, que não trazem efeitos colaterais como antigamente, né? Então, é importante cuidar disso também, lembrar que tem tratamento, né? Então, qual é o tratamento mais adequado para aquela criança? Não é uma regra para todos, né? Então, por isso precisa de uma avaliação profissional. Exatamente. E falando até da questão assim, a depressão, ela quando de repente ela é tratada, assim, muitas vezes o que a gente escuta, né, vamos dizer, dos adultos, já que a gente está, na verdade, falando das crianças, né, isso deve ser frescura dela, né, deve ser frescura dele, isso vai passar logo, eu não sei por que ela me irrita tanto desse jeito, né, quer chamar atenção, né? Então, assim, só cuidado com essas expressões, porque se você repete isso muitas vezes, começa a prestar atenção nessa criança e nesse adolescente para que sintomas, né, que sinais que ele está te dando, que ele está pedindo ajuda,
né? Porque muitas vezes esses comportamentos são comportamentos de pedir ajuda. Então, ficar chorando pelo canto, né? Hoje mesmo eu conversei com a mãe de uma menina e ela estava falando, mas qualquer coisa, é uma adolescente, né? E ela falou assim, mas qualquer coisa, ela vai para o quarto e chora, né? Então, assim, a gente tem que ficar em alerta se isso acontece com muita frequência. Ela falou assim, mas parece que, na verdade, ela está sempre regredindo, ela parece uma criança de 3, 4 anos, né? E aí conversamos sobre isso, porque precisa também abrir espaço para escutar os pais, porque muitas vezes não tem um olhar assim, né? Não consegue ter um olhar mais refinado sobre o que pode ser isso, né? Então, com que frequência? Então, as perguntas com que frequência isso está acontecendo? Há quanto tempo isso está acontecendo? Porque assim, aconteceram só 2 vezes. Ok, então observa. Depois, se acontecer mais, a gente volta a conversar, né? Mas se isso acontece com muita frequência, né? Isso é importante, na verdade, de estar sinalizando os profissionais que lidam, inclusive até para os pais pedirem ajuda, né? Para os profissionais da escola, para pedir um encaminhamento, para o profissional da saúde que cuida com a criança para pedir a indicação, de repente, de um psicólogo, de um médico psiquiatra, para fazer realmente a avaliação correta, né? Porque não dá para estar, muitas vezes, assim, precisa, como a Roberta falou, precisa da intervenção com a medicação, porque a química ela vai ser necessária para equalizar aí esse corpo, essa mente, essas emoções, porque senão esse indivíduo ele vai ficar em depressão, sabe-se lá quanto tempo, né? Nós temos casos aí que nós conhecemos, tratados pela própria equipe, de casos que foram negligenciados por anos, né? Famílias que às vezes não achavam que aquela tristeza era realmente um quadro depressivo, né? Então, nós não vamos, na verdade, não é a questão de taxar como depressivo ou como depressão a situação em si ou a pessoa em si, né? Mas buscar ajuda para saber o que pode estar acontecendo, né? Isso é o mais importante, de não entender que de repente é só frescura. E se de repente a gente acha, está chamando muita atenção lá em casa, só quer chamar atenção fazendo, né? Está muito agitado, fica aprontando. Então, a questão quer chamar atenção também por quê? Né? Será que estamos dando atenção o suficiente para essa criança e para esse adolescente? Por que ele precisa chamar atenção de uma maneira, vou colocar entre aspas assim, negativa, porque é um comportamento que está sendo uma queixa, então pode, né? Então estou colocando aqui entre aspas. Por que ele está chamando atenção de uma maneira negativa, né? E trazendo, você colocou da observação, né? Então, 2 coisas importantíssimas, né? A observação e a escuta, né? Aquela escuta acolhedora, sem julgamento, né? Com abertura para o diálogo. Porque se eu me fecho, se eu julgo, e principalmente os adolescentes sofrem isso, né? Eu já fecho a porta aí para uma conversa franca. E aí eu deduzo que ele só quer chamar atenção, né? Mas se ele quer chamar atenção, é porque está faltando a atenção. Né? O adolescente, eu ia trazer das emoções, né? É muito comum ele ter, sim, aí uma montanha-russa de emoções, né? Alteração de humor. Ok, faz parte do desenvolvimento, né? A atitude opositora, a teimosia. Mas tem um dado que é bem indicativo, que é exatamente o dado que você trouxe dessa paciente, né? De chorar muito, de ficar muito sensível, né? Então, ela fica muito sensível à rejeição e muito emotivo. Né? Isso é um dado importante. Isolamento, né, social. Então, quando eu não quero conversar com ninguém, nem com os meus amigos, é um dado importante de observar. Né? E a gente deve perguntar para quem? O que está acontecendo? Para a criança, para o adolescente. Só que ele só vai se abrir se ele tiver abertura para isso. Se ele sentir que o espaço é um espaço acolhedor, né? Que é um espaço realmente de não julgamento, que tem uma escuta ativa. E aí, assim, é importante que, na verdade, aqui a gente fale
das várias questões que precisam ser abordadas, né? Algumas na infância, outras na adolescência, algumas na infância e na adolescência, mas essa questão das emoções é importante abrir espaço para sempre conversar sobre isso, né? O como foi o seu dia, mesmo a gente não saindo de casa, né? O como você está, porque de repente se eu estou percebendo que está muito fechado no quarto, que não está interagindo, enfim, eu posso ter, de repente, desde uma característica mais tímida, né? Ou seja, a gente não está generalizando os quadros, mas eu posso ter, sim, né? Um quadro que merece uma melhor observação, né? Para que a gente, na verdade, tenha uma condução melhor, né? E para que tenha evoluções, na verdade, de estudo, sabendo que, na verdade, as naturezas, na verdade, são múltiplas aí, que podem estar por trás da depressão da criança e do adolescente, né? Então, não é frescura, não é porque quer chamar atenção, às vezes essas são crenças que a gente tem, né, que a gente vai internalizando, muitas coisas são sociais, a gente escutou falar e a gente reproduz, né? Então, é importante que a gente abra espaço aí, que a gente tenha realmente espaço para falar não só de depressão, de suicídio. É importante falar, não é porque a gente fala de suicídio que as pessoas vão sair se matando, tá? É importante falar de sexo, é importante falar sobre bullying, é importante falar, abrir espaço para conversas diferenciadas, né? É importante falar sobre sexo, é importante abrir espaço para ouvir falar sobre o amigo, ouvir falar sobre a escola, né? Ouvir falar sobre os múltiplos ambientes dos quais a criança faz parte e os momentos, de repente, que está vivenciando, que, assim, tudo isso que a gente está dizendo traz muito sofrimento para a criança e para o adolescente, né? E traz prejuízos que são funcionais, né? Então, assim, então a gente, nos casos, assim, ou que interrompem tratamentos, ou que levam, tem casos, inclusive, que levam muito tempo para cuidar, né, Roberta? Nós temos um impacto nos relacionamentos interpessoais, nós temos um impacto no próprio desempenho escolar, que pode ser um sinal que a gente já observa o risco, mas a gente pode ter um impacto depois, inclusive com transtorno de aprendizagem instalado por conta disso, ou seja, nós podemos ter quadros que são comórbidos à depressão, né? Nós podemos ter também aí na maternidade ou paternidade precoce, num momento de juventude, nós podemos ter indivíduos que, de repente, não conseguem se manter em empregos, né? Uma predisposição maior para outros quadros psiquiátricos, tá? Então, a gente tem, na verdade, uso de drogas, exatamente. Drogas, outro fator, inclusive, que merece um espaço dentro da casa para poder conversar, né? E conversa não é assim, não pode fazer isso, não pode, assim como não é, né? Não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Escutar realmente o que está acontecendo, porque os adolescentes, as crianças, elas trazem muitas informações, né? E quando a gente abre o espaço para escuta, eles são sinceros, eles se sentem acolhidos e eles sentem que eles não estão sendo julgados em seus comportamentos, em suas atitudes, ou as pessoas com as quais eles andam também, né? Porque muitas vezes eles acabam se fechando por conta disso, né? Meus amigos vão ser julgados pelos meus pais, ou pelos meus professores, então eu não vou falar o que está acontecendo. Então existe um medo aí de repente, conversar sobre algumas coisas com os adultos, né? No mundo adulto, porque os adultos são pessoas que julgam, adultos são pessoas que sabem mais e acham que sabem tudo o que está acontecendo comigo e não sabem, né? E muitas vezes não sabemos mesmo, né? A gente precisa ouvir. E quando eu já tenho alguém com depressão, né? O que eu preciso pensar? Eu preciso, sim, ajudá-lo nas tarefas diárias, né? Então, ajudá-lo a ter uma rotina na alimentação, ajudá-lo a ter uma rotina no sono, né? Entender que toda tarefa que eu peço para ele não é tão fácil para ele fazer quanto é para mim. Então, não é preguiça, né? Muitas vezes, para ele levantar e abrir a janela é muito difícil. Não, requer muito esforço.
né? Entender que se ele tirava 10 antes, se ele tirar 5 agora, tá ótimo, né? Porque ele não vai ter essa força interior para dar conta. Então, é diminuir as pressões, incentivar a ter lazer, prazer, né? A rede social é muito importante, né? Ter amigos. Agora, em época de quarentena, eles estão sofrendo muito com esse isolamento, né? Então, tudo que a gente pode fazer, promover encontros online, vai jogar eletrônico junto, tudo bem, né? Precisamos promover essa interação social entre eles, né? E falando até disso, né, é importante a gente dizer, você falou da questão do jogar junto, né, até lembrei de algo que eu falo com muita recorrência, que é a questão, assim, de que o brincar, ele é algo aprendido, né, tanto pela criança quanto pelo adulto, né, então, não nos rebaixamos quando aprendemos alguma coisa com criança, né, mas também precisamos ensiná-las a brincar, porque muitas vezes essa dificuldade de não saber o que fazer com o brinquedo que gera essa questão assim, ele é desorganizado, pega um brinquedo, joga pelo canto, não sabe como usar. Né? Vou brincar. Interagir aí nesse momento é super válido. No brincar, né? Que ele vai desenvolver a maior parte das suas habilidades, né? Exatamente. Inclusive a de se expressar emocionalmente. E é importante salientar que ele não é depressivo. Ele tem depressão. É uma doença, tem tratamento, né? Costuma demorar entre 6 meses a 2 anos, então também não é rápido, né? Porque muitas vezes traz conteúdos já mais antigos, né? Mas é importante que ele não seja visto como o menino depressivo. Não, ou o menino doente, né? Ou o menino doente, porque às vezes é taxado, ele é doente. E aí, quando você fala ele é doente, você não abre espaço muitas vezes para o tratamento também ser eficaz. Exatamente, ele não é. Né? Então, é importante conscientizar isso, né? E como qualquer doença, qualquer um está sujeito a desenvolver, né? Qualquer um. Né? Então, a gente não pode negligenciar e achar que, isso é só depressão. Não, depressão é uma doença sistêmica, como a gente falou no começo, né? Então, não é só. Requer tratamento como as outras doenças, né? E muitas vezes o adolescente já chega se sentindo culpado porque não deu conta de se autocurar, de se tratar sozinho, né? Porque existe mais essa cobrança, você não tá bem? Você tem que ficar bem. Levante e sorria, né? Levante, sorria e vai enfrentar o mundo. E muitas vezes tudo isso que a gente diz é difícil, não é fácil levantar e sorrir para o mundo e olhar um monte de coisa, um monte de lição, por exemplo, que tem acumulada para fazer e o que eu faço com tudo isso, né? Não consegue se organizar. Por conta dessa ordem, muitos sorriem, né? E cometem suicídio mesmo sorrindo ontem, né? Então, sim, acaba só disfarçando. Nós temos até um caso de uma paciente, né, que, aí colocando até questões escolares, né, ela já tinha reprovado muitas vezes, 2 ou 3 vezes, né, anos escolares diferentes, e ela começou a se sentir incapaz diante da turma, cada vez mais nova com as quais ela estudava, né? E numa época aí em que nós atendemos essa família, né, Rô? Ela já estava, na verdade, no momento, ela chegou no consultório para uma sessão de psicopedagogia e estava contando ali que ela estava tentando cortar os punhos, ela estava, na verdade, ela estava se automutilando já, ela estava com vários arranhões na perna, né? E ela chegou a contar que ela tinha tentado, de fato, né? Ela tinha tentado tirar a própria vida, né? Porque ela não aguentava mais a pressão do mundo. Foi uma fala, assim, muito, muito marcante, né? E muitas vezes, assim, a rede que está no entorno, né, família, escola, os terapeutas, precisam abrir essa escuta, porque foi com base nisso que nós fizemos uma reunião muito maior com todas as pessoas que cuidavam dela, para que a gente pudesse, na verdade, entender melhor o que estava acontecendo, qual era a dinâmica da casa,
qual era a dinâmica da escola, né? Fomos até a escola para fazer a escuta também, enfim, de como estavam acontecendo as provas, as cobranças de tarefas. E foi um caso que, assim, realmente precisou de um tratamento aí mais profundo, mais vezes de terapias na semana, né? Com S mesmo no final, né? Cuidados múltiplos, porque o transtorno de aprendizagem a fez se sentir impotente e com isso ela sentia que cada vez mais ela estava mais fraca perante tudo aquilo e ela não conseguia reunir forças para erguer a cabeça e falar, bom, eu vou, na verdade, esse ano eu estou empenhada em passar de ano porque eu tenho uma rede que me apoia, né? Então, outra coisa que a gente veio falar é justamente dessa questão da rede de apoio. Nós somos cidadãos. Enquanto cidadãos, aqui não estou falando enquanto Monique, que ocupa um papel dentro do espaço movimento interdisciplinar, mas aqui enquanto cidadã, né, quando a gente abre a escuta para ouvir esses casos de pessoas próximas, de pessoas que de repente estão precisando, né? Paro para ler uma mensagem que às vezes na mensagem escrita já tem um sinal de alerta. Na verdade, eu estou cumprindo o meu papel, e a partir do momento que eu faço uma leitura daquilo e consigo fazer os encaminhamentos necessários, né? Olhando muito bem para cada caso, não deixando o negócio ampliar de tal forma que a gente não consiga retomar tudo isso com uma velocidade tão rápida, né? Então é importante a gente falar dessa questão da rede de apoio, né, Rô? Sim. Você me lembrou um outro caso também, de uma paciente que se machucava muito, né? Então, ela caía, quebrava o pé, prendia o dedo na porta, era atropelada, caía da escada. Então, constantemente sofrendo acidentes, né? Então, que tentativas de suicídio eram essas inconscientemente, né? De que ela não tinha uma idade ainda para expressar o que estava acontecendo, né? Mas ela estava o tempo inteiro gritando ali o que estava acontecendo, né? Então, a gente prestar atenção nesses sinais, né? E na dúvida, tenho dúvida, vou atrás, né? Falando em rede de apoio, então, nós, como educadores, como pais, família, vizinho, né, cidadão da rua, temos aí o dever de proteger as crianças e adolescentes, né? Então, observou qualquer coisa, mas eu não vou falar para a mãe dela que ela está se cortando. Converse com ela, então. Peça para ela falar, né? Ou peça para sua filha falar com ela, né? Mas não deixe isso passar. Não finja que não está acontecendo, né? Não diga para o seu filho, se afaste dele, então. Né? Ao contrário, a gente tem que ensinar a solidariedade, ensinar a ajudar, né? A empatia é um outro sentimento que tem que ser aprendido, né? Tem que ser desenvolvido. Então, a empatia pelo outro ser humano, né? Não deixar passar. Existe um recurso que nós aqui no Brasil temos e que poucos contam com ele, que é o CVV, né? Que é um serviço gratuito, a pessoa não precisa se identificar, é 24 horas. Então, a pessoa pode ligar lá e contar o que está acontecendo. Eles vão escutar, né? Eles são treinados para isso e vão fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, minimamente, indique o CVV. Né? Eu acho que é uma porta de entrada aí para um socorro e pode salvar vidas, né? E o CVV também faz a escuta das pessoas que estão no entorno, não é só da pessoa que está tentando o suicídio, né? E eles ficam na linha quantas horas, na verdade, a pessoa necessitar. Né? Não é aquela escuta que é rápida, que tem um tempo, que está esperando a próxima ligação. Né? Então, eles ficam na linha com a pessoa o tempo necessário, realmente. Então, é importante a gente estar divulgando isso, né? Que existem, na verdade, possibilidades aí da gente, de repente, conhecer um pouco mais sobre o assunto, né? Tirar as nossas dúvidas sobre isso, né? E não entender que, na verdade, que todo mundo, na verdade, tem que ser igual, que, assim, todo mundo tem o dever de ser forte,
de não chorar, tem que, então, às vezes a gente escuta, não, mas para que tá chorando? Isso é frescura, né? Então, tem que ter espaço para o choro também, tem que ter espaço para as manifestações no geral, né? Esse dado que eu peguei da pesquisa agora recentemente, né, que o aumento de suicídio tem aumentado entre meninos de 10 e 19 anos, acho que chama bem atenção para isso, né? Que como a gente tem cuidado dos nossos meninos? Como a gente tem permitido que eles expressem fragilidade, né, emoção, que eles possam chorar, que eles possam falar dos sentimentos deles, né? E não criem essa repressão dos sentimentos mesmo, né? De ter que mostrar que tá bem o tempo inteiro, que é fortão o tempo inteiro, mas por dentro às vezes se quebra. Isso mesmo. Gente, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Não sei se você viu alguma coisa aí, Rô, se alguém fez alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que fazer uma coisa por vez. A gente reversa. A Cris perguntou assim, que os jogos eletrônicos, né, o uso dos equipamentos eletrônicos tendem a deixar as crianças e adolescentes mais isolados. E se isso pode levar à depressão. Então, não temos estudos relacionados a isso. A gente tem estudo relacionado a tempo de tela, que pode prejudicar, sim, o desenvolvimento. No entanto, hoje, pela nossa realidade, nós estamos expondo as crianças às telas, né, pela necessidade de fazer tudo online. Mas, em relação aos jogos eletrônicos ou isolamento, o que se tem é o contrário. A gente tem informação que as pessoas mais depressivas ou que tenham mesmo transtornos de depressão, elas se isolam mais. Né? Então, essa informação, sim. Agora, em relação aos jogos em si, não. Eles não levam sozinhos à depressão e muitas vezes levam, sim, ao desenvolvimento, à sociabilidade. Né? Hoje, a sociabilidade está no online. Né? Agora, com a quarentena, então, né, isso aumentou mais ainda. Mas mesmo antes dela, né, os jovens hoje se relacionam muito online. Então, isso é uma realidade que a gente tem que dar conta, de se adequar, né? Então, Ao mesmo tempo, entender também que existem estudos também que mostram que o tempo de tela excessivo, para alguns casos, independentemente do tipo de jogo, por exemplo, já que a questão foi o jogo, pode levar ao vício, né? Então, isso nós temos estudos inclusive nós temos no DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico das Doenças Mentais, uma parte específica falando que é tão prejudicial quanto outras drogas lícitas ou ilícitas, né? Álcool, drogas, na verdade, tá para ali, né? Não tem muita diferença com os sintomas, né? O uso, tudo que é excessivo requer atenção, né? Então, qualquer uso excessivo de algum equipamento, seja ele eletrônico ou não, requer atenção, né? E aí ele não está ali relacionado à depressão, mas ao transtorno de ansiedade, né? Então ele gera uma compulsão pelo jogo, assim como existe a compulsão pelas compras, cada vez mais cedo aí chegando nas crianças, né? Pelo o excesso de consumo. Então, aí já é outra live, vamos falar de transtornos de ansiedade. Isso, a Rosana colocou aqui, ó, nossas crianças e jovens são cobrados o tempo todo para darem resultado, né? É bem isso mesmo, Rosana. E a questão é o como, na verdade, nós estamos cobrando. A Eliane Amoroso, orientadora do São Miguel Arcanjo, colocou assim, o acolhimento e a atenção é de suma importância, com certeza, né? Então, esse acolhimento que realmente junto com essa escuta ativa, esse não julgamento, essa empatia, né? Que realmente assim vão fazer a diferença, né? Quanto tempo no jogo é considerado vício? Bom, isso a gente pode fazer uma outra live falando sobre essa questão de vício, senão a gente não vai sair daqui falando disso. Mas assim, crianças pequenas, muito pequenas, né? Crianças até 5 anos, não é indicado, na verdade, que
que fiquem mais do que de meia a uma hora por dia, considerando todas as telas. Televisão, smartphone, tablet e computador, tá? Então... E as demais, o tempo é de 2 horas e que aí tenham pausas de pelo menos 1 hora. Né? Então, existem sim alguns indicadores aí disso, né? Mas fica para a próxima live. Exato. Mulher do Alguém ano. mais tem perguntas para fazer? Deixa eu ver aqui. Nós, como pais, como ajudamos nossos filhos quando eles têm TDA e as aulas e em aulas online? Podemos abordar esse tema também em outra live, porque na verdade a gente tem ideias de estar abordando esse outro tema, né, de transtornos do neurodesenvolvimento. Mas as aulas online, elas têm não só, na verdade, as crianças com TDA, que têm, na verdade, dificuldade para se manter atentos, para se manter sentados. Nós estamos com características muito atípicas em vários tipos de criança, né? Então, a gente pode estar abordando isso, sim, em outro momento, de forma mais específica, né? Bom, eu acredito que assim, a gente pode, não, pelo que eu vi aqui, não tem tantas perguntas. Você deu uma olhada aí, Rô? Eu sou Sobre inábil com esse negócio de ver pergunta aqui, eu tenho medo de desligar a live, sabe? Acho que a gente conseguiu passar o recado, bastante gente reforçando a importância do apoio, do acolhimento, né? Então, acho que é isso, a gente olhar para o nosso aluno, para o ser humano que está ali, né? Não só para o boletim dele. Acho que é exatamente isso, né? Essa empatia, esse cuidado, a escuta acolhedora. Acho que é o principal recado que a gente tinha para trazer hoje. A Karina, do Tocar e Sonhar, colocou aqui o uso excessivo do celular, ficar até altas horas da madrugada e depois dormir até tarde, é um dos indícios. E realmente, Karina, assim, a questão que você trouxe me chamou mais atenção pelo fator sono, né, e dormir muito tarde, porque a gente sabe, inclusive, da importância do sono, de alguns hormônios que funcionam, que o nosso organismo funciona melhor no horário noturno, né? E que muitas vezes a gente não está abrindo espaço para isso, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento, né? E aí, quando a gente soma o uso da tela, né, nesse horário que é noturno, ou seja, essa luz azul das telas, deixa o cérebro cada vez mais desperto, e aí a dificuldade para dormir, ela só aumenta. Então, o ideal, né, já na verdade, que mais pessoas falaram dessa questão do celular, o ideal seria que, assim, que o celular fosse desativado 1 hora antes de dormir, para poder ter toda aquela rotina, né, aquela preparação para o sono de fato. Né? Então, desde o colocar o pijama, de repente dar boa noite, escovar os dentes, né? Ter essa rotina, assim, que eu vou me desligando, porque o cérebro ele vai se desligando também lentamente. A gente não consegue deitar e fechar os olhos e dormir, né? Porque nós temos, inclusive, neurônios específicos na região do tronco encefálico que não deixam com que isso aconteça, assim como a gente não consegue acordar de repente. Bom, nós temos aí 5 minutos para a gente falar de uma coisa, né? A primeira coisa, Fala, Rô. Deixa eu só concluir, é que a mesma pessoa, ela também perguntou, tirar o celular do adolescente no caso de excesso, pode ser? Tirar dele não é o ideal é conscientizá-lo, né? Porque ele já é adolescente, ele não é mais pequenininho. Então, eu já tenho que conversar com ele, né? Escutar por que ele está precisando tanto desse celular o tempo todo, né? O que está acontecendo? O que eu posso propor para ele no lugar disso? Né? Será que a gente lê um livro junto? Rola? Né? Será que é mais legal? Então, propor alguma coisa no lugar, né? Porque às vezes a gente só quer tirar e quer que a criança se vire. Né? Então, propor outra atividade mais interativa, que promova o desenvolvimento, que seja gostoso, aconchegante, afetivo, né? E entender por que está querendo ficar jogando, só jogar, não tem mais interesse por outra coisa. O que está acontecendo? Né? É importante escutar. Isso aí. Bom, nós queremos agradecer aí
A presença de todos aí, né? Nós tivemos aí uma média de 30 pessoas presentes conosco aqui nessa live. Temos 3 minutinhos para falar de uma questão. Vocês viram lá no nosso post que nós teremos um sorteio. Que sorteio é esse? Quando terminar aqui a live, nós vamos fazer um post lá na página do Espaço Movimento Interdisciplinar. Então, a página é essa que vocês estão acessando aqui, Espaco_Movimento. Esse post, o que ele vai estar falando lá? Que nós vamos ter um curso, diálogos entre a música e a psicomotricidade, que vai ser realizado no dia 24 de outubro, totalmente no formato remoto, por mim, Monique, e pela Lígia, que também é psicomotricista, arte educadora, também é da nossa equipe, e nós realizaremos esse curso nessa data, das 8h30 às 13h30, então são 5 horas de curso com certificação para todos, e nós estaremos fazendo um sorteio de forma digital também, porque agora a gente tem formas digitais. Então, o que vocês precisam fazer? Curtir a página, curtir o post, e colocar lá 3 amigos, indicar 3 amigos ali nos comentários, que vocês estarão, na verdade, concorrendo a essa vaga. Então, é uma vaga para o curso, que é totalmente gratuita, vocês não têm que pagar nada, apenas fazer a inscrição. O sorteio vai ocorrer daqui 1 hora, então vocês têm exatamente 1 hora até 22 horas para poder... para quem está na live mesmo. Para quem está na live, exato, para quem ficou até o último segundo, Tô vendo que agora até aumentou o nosso público aí, ó, o pessoal chamando os outros, Então, corram lá, vendo o post, curtam a página, e que vocês estarão concorrendo a uma vaga no curso, tá bom? E os demais podem, quem tiver interesse, clica lá que vai saber mais informações, inclusive do nosso conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença até esse horário. Roberta, muito obrigada pela parceria, mesmo à distância, cada uma na sua casa, Ainda estamos com o consultório fechado, e é isso aí, gente. Que a gente se encontre aí na próxima vez. Obrigada, Rô. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.